Thalita, teve um outro pedido, né, da defesa do Bolsonaro para o STF, e esse um pouco mais inusitado. Conta aí pra gente, por favor, qual foi? Conto sim, Bia. O que aconteceu foi um pedido do Bolsonaro para o STF reclamando de um barulho constante do ar-condicionado na cela da Polícia Federal. Isso está num pedido formal enviado ao STF. Os advogados dizem que o som do aparelho ultrapassa abre aspas, mero desconforto, fecha aspas, e passa a configurar uma perturbação contínua à saúde física e psicológica do preso, no caso, Jair Bolsonaro. Moraes deu 5 dias para a PF se explicar, e assim, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser essa perícia do barulho, digamos assim. Eu queria até, digam aí as apostas de vocês, o que vai acontecer. É um pedido bastante inusitado, seja lá, né, que tipo de barulho é esse, o que vai ser feito, mas chama muita atenção, de novo, né, porque tem uma série de pedidos que estão sendo feitos, e eu acho que a estratégia também deveria ser de, vamos escolher o que a gente vai pedir, né, eu não sei muito aí o que a defesa de Bolsonaro ou seus filhos estão pensando, mas, de novo, só queria trazer aqui um pouco a ironia dessa coisa de, para quem sempre criticou quem defendia, e digamos que assim, o Bolsonaro não está preso na condição da maior parte da população carcerária brasileira, né? Ele está preso de uma forma Que não tem muito ar-condicionado, especial, né, Thalita? Que não tem acesso ao né? ar-condicionado. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que ficar detidas, passando calor e passando dificuldades, tá? Muito pelo contrário, eu sou a favor de quem quer que seja que está sob custódia do Estado, tem que ter as condições mais que mínimas, né? As pessoas não têm que estar em desconforto ou em privação. Mas eu só queria chamar isso porque eu acho que a gente não pode deixar de comentar o uso político de certas coisas. Eu acho que assim, o Bolsonaro e a família Bolsonaro são figuras públicas, são lideranças. A gente concorde ou não, o que eles falem tem uma grande eco na população, e isso pauta, né, o que a gente discute no Congresso, o que a gente discute em mesa de bar, quer que seja. Eu acho que é importante a gente fazer essas ressalvas, né, de por que isso está acontecendo agora. E deixa eu perguntar para o pessoal do chat o que vocês acham que vai acontecer com esse pedido inusitado aí do ar-condicionado. Eu acho que tem gente aqui falando no chat, né? Não é só barulho, não é o barulho, acho que a Adriana mandando aqui, que é aparentemente uma apoiadora do Bolsonaro, mas ela tá falando, não é o barulho só do ar-condicionado, é o barulho da central do ar-condicionado do prédio. Enfim, eu queria dizer, inclusive, que eu me solidarizo com os que têm dificuldade com barulho de ar-condicionado, porque eu também tenho, e é incômodo mesmo, perturba o sono de fato. Mas eu acho uma coisa curiosa, Thalita. Primeiro, tem essa questão de você já estar num local que tem condições mais adequadas, ainda que elas não sejam as condições da sua casa, porque não é a sua casa, né? Não é a sua casa, você está sob custódia do Estado, você está preso. Então, assim, muitas das condições que vão estar ali são condições às quais você não queria estar submetido, por melhor que seja, é óbvio isso. Eu acho que isso tem que estar na conta de quem está cumprindo pena, né, Thalita? Agora, já são condições muito mais favoráveis do que a da maioria da população que está presa, da população carcerária hoje. E sim, ele tem questões de saúde, sim, ele é um ex-presidente, isso demanda uma série de medidas de proteção, inclusive de segurança para um ex-presidente. Mas o fato é, ele já está numa situação muito melhor, muito privilegiada perto dos demais que estão presos, né? E o que me chama a atenção é que esses pedidos sequenciais da defesa, inclusive com relação a barulhos que perturbam o sono dele, os pedidos de saúde, um atrás do outro, eles vão traçando um quadro, Thalita, de um Bolsonaro muito fragilizado, né? E que é uma imagem que não condiz com a imagem que ele tentou vender politicamente, né? Como um capitão do exército, como um machão, né? Capaz de enfrentar as instituições brasileiras contra tudo e contra todos, contra a política, contra o Supremo, contra os ministros do STF, contra a lei, né? Num certo sentido. Até por isso agora ele está cumprindo essa pena. Mas ele se pintava num quadro
que não é o quadro que a gente visualiza agora, né? Desde eu acho que ele sai da presidência, na verdade, desde a saída dele da presidência, ele vem entrando para a política e para a história como uma figura muito mais frágil do que a que ele demonstrou. E eu acho que as sequências de tentativas de fugas, de violação de medidas cautelares também, por parte desse núcleo do bolsonarismo, ligado aí ao exercício da força, do poder da força, ou seja, policiais, chefes de polícia rodoviária federal, ramagem, todo mundo ligados a cargos que estão vinculados ao exercício da força, né, por parte do Estado. E, na verdade, se mostram muito frágeis quando são deparados quando são confrontados com a necessidade aí de cumprir regras de um Estado que determina que eles vão à prisão. Eu acho que o Bolsonaro é um símbolo maior disso, está com a saúde claramente muito debilitada, acho que não tem ninguém questionando esse fato, mas está também se valendo de toda essa fragilidade para tentar conseguir alguns benefícios ali ou condições que ele ache mais adequadas para ele nesse momento de cumprimento de pena e com os aliados pesando a mão para que ele volte a uma prisão domiciliar. Então me chama bastante atenção que é uma nova faceta do Bolsonaro que se apresenta desde a saída dele da presidência e diante dessa necessidade de cumprir a lei agora, que é uma faceta fragilizada, né? Não é uma faceta fortalecida. E o quanto isso permite que ele continue politicamente relevante e robusto também. É uma questão, eu acho, que vai ficar aí para a gente entender ao longo desse ano e dos próximos anos também, né, Thalita? Caso da gente convidar aqui alguém para analisar toda essa, do ponto de vista psicológico, o que tanta essa afirmação da força quer dizer, né, nessa fragilidade política, muitas vezes, de certas lideranças lidarem com a realidade, né, da realidade para fora ali da bolha e do umbigo delas, de que não é se impondo que a força e o poder se exercem, né, mas existem, quando você se coloca disposto a concorrer, a disputar cargos públicos e ocupar posições públicas, é preciso lidar com a dureza que isso impõe, é uma realidade que você vai ser cobrado, você vai tem que colocar a cara a tapa, tem que ter couro grosso para aguentar, e não é só afirmar que eu tenho força, que eu sou o imbrochável, como o Bolsonaro gostava de dizer. E, de novo, estou vendo aqui os comentários da nossa comunidade, o pessoal questionando a questão toda, né? Como é que vocês questionam aí a questão de saúde do presidente? A gente não está questionando em momento algum, mas eu só queria dizer que quem questionou durante a pandemia a gravidade da Covid foi o Bolsonaro, e ele não respondeu por isso. Quem debochou de quem estava passando ar foi o Bolsonaro, e ele não foi submetido a um julgamento sobre isso, né? Ele foi condenado pela tentativa golpista. Isso foi uma coisa que a sociedade deixou passar, seja o Congresso, seja o que for. Só queria lembrar desse histórico, né? De que se a gente vai ser coerente para defender, vamos lembrar desses episódios também. Eu acho que é importante não descartar e não esquecer o que aconteceu tão recente, o quanto a população brasileira sofreu com a pandemia e foi negligenciada por quem ocupava o cargo mais alto da presidência da República, e que as ações dele impactaram diretamente a vida de todo brasileiro.